tanto faz. Essa meta-análise mostrou esse resultado. E aí eu trouxe um trabalho de 2019 para vocês, mostrando exatamente essa questão da aderência. Eles avaliaram a aderência a uma dieta mediterrânea, a um intermittent fasting, né, um jejum intermitente, e a uma dieta paleo. Vejam aqui que eu coloco para vocês que de 6 meses, né, de 72% da amostra, 49% teve aderência em 6 meses. Depois essa aderência diminuiu de 72% para 57%. No intermittent fasting, no jejum intermitente, de 77% de aderência, para 12 meses caiu para 53% de aderência. E dieta paleo, 65% para 34%. Todas as estratégias nutricionais tiveram uma redução da aderência ao longo de 12 meses. Tá? Então, ao longo de 12 meses, a aderência à dieta foi reduzida, sim. Então, isso mostra, mais uma vez, que o tempo que essas dietas são, que as pessoas são submetidas a essas dietas, é determinante para o sucesso na redução do peso corporal, tá? Não estou falando nem de composição corporal, estou falando de peso corporal. Então, parece que 6 meses é o máximo que as pessoas conseguiam ter de aderência a essas dietas mais restritivas. E esse estudo, mais uma vez, mostrou que, olha só, as 3 dietas, Mediterrâneo, jejum intermitente e paleo, geraram uma redução de peso muito parecida. Olha, Mediterrâneo, em 6 meses, vou falar só de peso, hein? Menos 2,1 quilos, a intermittent fasting 4,2 e a dieta paleo 2,8. Se a gente olhar ao longo de 12 meses, olha, 2,8, 4 e 1,8. Diferenças, olha só, imagina você ter um paciente que está 6 meses fazendo jejum intermitente e que ele vai perder, ao longo de 6 meses, 4 quilos. Qual que é a relevância clínica disso? Qual que é a relevância prática? Imagina você falar para ele que ele ficou 6 meses fazendo jejum e no final de tudo ele perdeu 4 quilos só. Ou então um paciente que fez dieta paleo durante 12 meses, aí você vai falar para ele assim, olha, nos primeiros 6 meses você perdeu 2,8, depois você perdeu só 1,8, você ganhou mais 1, né? Ou então a dieta mediterrânea é até ok, né? Enfim, não é uma dieta totalmente restritiva, mas imagine você falar isso para o paciente, gente, isso não tem relevância prática, não tem relevância clínica, né? Você dizer que é um paciente que durante 6 meses, né? Perdeu 4 quilos de peso corporal, né? Gente, quem tá me defendendo comigo anos e anos me escutando falar, gente. Foca, galera, foca aqui comigo, hein? Foca, vamos lá. Bom, então isso quer dizer, esse estudo também mostrou que todas as estratégias propiciam emagrecimento e melhoram marcadores bioquímicos de saúde. A média de restrição energética entre todas as dietas que foram analisadas nesse estudo, que era essas 3, né, foi de 400 a 500 quilocalorias em relação ao consumo alimentar inicial. Então, parece que uma restrição calórica de até 500 calorias, independente do tipo de dieta, vai causar algum benefício na redução de peso corporal, tá? Bom, tanto faz, então, o tipo de dieta, desde que ela induza a restrição calórica. E o Stuart Phillips, ele tem essa frase que eu acho bem interessante, que ele coloca o seguinte: é incontestável que para a perda de peso corporal, o balanço energético deve ser negativo. E quando você alcança esse objetivo e consegue sustentar o seu novo peso corporal, aí sim você alcançou o sucesso. Então, independente da estratégia nutricional, é extremamente importante saber que elas vão gerar um emagrecimento a curto prazo. Mas elas vão gerar um emagrecimento a curto prazo. O problema é que elas não vão ser sustentáveis a longo prazo. O problema é que a gente não vai conseguir sustentar uma dieta low carb, uma dieta da zona, uma dieta paleo, por toda a vida, eternamente. Imagina eternamente você fazer jejum. Eternamente você fazer... Não existe segredo para emagrecimento, gente. Não caiam nessa ladainha, né? Não existe esse segredo. E eu vou provar aqui para vocês que não existe, né? Comecei com o estudo de meta-análise, tá? Para a gente já entrar, que nem minha amiga minha, com o pé no peito. Bom, e aí o que acontece então? Existe prós e contras dessas dietas, né, que prometem emagrecimento, né? Dietas low carb, dietas low fat, dietas de baixo valor calórico. Esse estudo mostrou a comparação e os efeitos, né, na saúde, o estudo de 2018, que essas dietas podem ter. Então, olha só, os prós: rápido perda de peso em curto prazo de tempo, redução dos marcadores de síndrome metabólica, como colesterol e insulina, aumento da excreção de cálcio e ácido úrico e aumento da inflamação e estresse oxidativo. Tá? Que, na verdade, são os contras, né, gente? Eu coloquei em prós, tá errado isso, maluca geral, tá? Os contras seriam, então, o aumento da excreção de cálcio e ácido úrico, aumento da inflamação e estresse oxidativo. Não são efetivas a longo prazo, não propiciam a manutenção do peso perdido, não têm efeitos igual para todas as pessoas,
possível compulsão alimentar quando se retorna aos hábitos alimentares usuais, que é muito comum, inclusive, né? Quando a pessoa sai da dieta, porque dieta tem fim, né? Na hora que ela sai da dieta, ela, pronto, posso comer tudo que eu tinha vontade na vida, né? E a deficiência de micronutrientes. Então, eu tenho muito mais contras do que prós. Na verdade, eu só tenho dois, né? Eu só tenho dois prós. Redução dos marcadores de síndrome metabólica e rápida perda de peso em curto prazo de tempo, né? Então, essas são as duas únicas coisas que a gente tem, tá? E os contras, eu tenho ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos contra, né? Porque eu coloquei errado lá em cima, o cálcio astúrico e inflamação oxidativa, depois que eu vi, desculpa, que são efeitos contra, né? A essas dietas na saúde dos nossos pacientes, tá bem? E aí, o que é interessante? Esse estudo, ele propôs um Carb Call Model, para poder dizer o que é uma dieta low carb. A gente tem muita dificuldade, um dos problemas que a gente tem nos estudos científicos na literatura é justamente identificar o que é uma dieta low carb. Porque uma dieta low carb, ela pode ser low carb, ela pode ser moderada em carbo, ela pode ser low carb, né? Então, eles tentaram criar esse modelo, que é um estudo também que acabou de sair, junho de 2020, onde eles criaram um modelo sobre a quantidade de carboidrato em diferentes tipos de dieta, né? Então, a gente tem aqui, olha só, as dietas foram aqui, tipos de dietas, dieta cetogênica, de muito baixa quantidade de carboidrato, que compreende menos que 10% do valor total da dieta, uma dieta low carb, que compreende de 10% a 26%, uma dieta moderada em carbo, de 26% a 45%, uma dieta high carb, acima de 45%. Aqui a gente tem o valor calórico das dietas, então dieta de 2.000, 1.800, 1.600, 1.400, 1.200 calorias, e aqui a quantidade de carboidrato no dia, tá? Então a gente tem aqui, olha, por exemplo, uma dieta de muito baixo carboidrato, numa dieta com 2.000 calorias, significaria menos que 50% de carboidrato ao dia. Numa dieta de 1.200 calorias, menos do que 30%, tá? Se eu colocar, por exemplo, uma dieta low carb, numa dieta de 2.000 calorias, 50 a 129. Numa dieta de 1.200 calorias, de 30 a 77. Numa dieta moderada em carbo, numa dieta com 2.000, de 130 a 225. Numa dieta de 1.200, 78 a 135. Então, parece que dentro dessa faixa de valor calórico, olha, vai de 78 a 225 a quantidade de carboidrato dessas dietas. E claro, uma dieta high carb é aquela que em 2.000 calorias tem mais que 225 gramas de carboidrato, e numa dieta de 1.200 calorias que tem aproximadamente um pouco mais que 135 gramas de carboidrato. Então, esse é um modelo interessante que ajuda a gente, inclusive, a escolher, quando a gente vai ter a tomada de decisão para a escolha da estratégia low carb, né, se isso for um objetivo que a gente vai ter, eu consigo dizer mais ou menos em aonde está esse paciente, inclusive com relação à quantidade, ao valor calórico de cada dieta, tá? Então, isso aqui é um modelo bem interessante. Tirem foto, porque essa aula não vai ficar gravada. É um modelo, entrem no artigo, busquem um artigo para vocês estudarem. É bem interessante, porque a gente consegue ter uma visão um pouco maior em relação à ingestão de carboidrato, tá? Esse material só vai ficar disponível para quem ficar até o final, e mesmo assim não é para todo mundo, hein? E essa aula não ficará gravada. Essas dietas não são sustentáveis a longo prazo e, apesar de demonstrarem resultado na perda de peso, não existem estudos consistentes de que não afetam a performance em indivíduos fisicamente ativos e atletas. E aí eu acho que é o maior problema quando a gente tem os nossos pacientes atletas e praticantes de atividade física submetidos a esse tipo de dietas, né? Então, além delas não serem sustentáveis a longo prazo, a gente tem pouquíssimos estudos de que elas não afetam a performance esportiva. Pelo contrário, a gente tem estudos muito consistentes que mostram que algumas delas podem reduzir bem a performance esportiva, dependendo do nível de aptidão física de cada um dos nossos atletas, tá? Então, isso é uma coisa a ser levada em consideração quando algum paciente nosso escolhe esse tipo de dieta. Tá? E aí, o Steigenfield, né, que é um dos pesquisadores também que eu gosto muito, ele propôs esse chart dizendo, então, que dietas low carb, dietas high fat, elas têm sim, olha só, dietas cronicamente ricas em gordura, né, desculpa, aqui não cetogênicas, né, e aqui é dietas cetogênicas. Então, a gente tem ali dietas com aproximadamente 75% do valor calórico total de gordura, que seriam cetogênicas, e aqui umas mais low carbs, né, que teriam ali aproximadamente 65% do valor calórico total de gordura. Então, vejam que elas podem gerar efeitos fisiológicos interessantes, os estudos mostram isso, principalmente aumento da oxidação de gordura, a gente vai ver mais para frente, redução da capacidade intestinal de absorção de carboidrato, o que poderia, por um lado, ser interessante pensando na flexibilidade metabólica e por outro lado, pode ser muito prejudicial para a performance esportiva, tá? E diminuiria a oxidação de carboidrato. Se eu tenho um aumento da oxidação de gordura, né, é interessante? Mas a maior parte dos estudos maior parte dos esportes são dependentes da oxidação de carboidrato, tá?
o que pode, na verdade, levar a uma diminuição das estratégias de reposição de carboidrato. Você tem uma menor capacidade intestinal de absorção de glicose, pode aumentar o risco de desordens gastrointestinais, especialmente em provas de longa duração, e ele ainda coloca que a redução da oxidação de carboidrato poderia ter um efeito na redução da economia de exercício. A gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. Então, parece que para low carb, high fat, já tem bastante estudo dizendo que para a performance esportiva isso é prejudicial. Não melhora a performance esportiva, apesar de gerar adaptações fisiológicas interessantes, como, por exemplo, o aumento da oxidação de gordura e maior ativação mitocondrial, aumento da biogênese mitocondrial. Então, apesar da gente ter algumas respostas fisiológicas de adaptação ao exercício acontecendo, na performance esportiva, e tem estudos novíssimos da Burke em relação a isso, o pessoal da mentoria, o pessoal do grupo de estudos já está estudando isso, dizendo que, de fato, não faz sentido a utilização de dietas high fat, low carb high fat, por longo período de tempo, em atletas, especialmente atletas de elite, que fazem esportes de endurance, tá? Então, esse é o estudo da Burke que eu falei para vocês, que é onde ela coloca que, olha, uma dieta low carb high fat pode aumentar substancialmente a oxidação de gordura, em até 200% durante o exercício de endurance em atletas treinados, que níveis que passam de 1,5 gramas por minuto a 70% da capacidade aeróbia máxima. Então, de fato, indivíduos treinados, quando fazem uma dieta cetogênica, possuem uma maior capacidade de utilizar a gordura como fonte de energia, tá? Em atividades submáximas. Em atletas altamente treinados, é observada uma variação individual considerável. Mais de 3 a 4 semanas de uma dieta low carb high fat preserva a capacidade de exercício e a performance em exercícios de intensidade moderada, menor do que 70% do VO2 pico. Então, em atividades de baixa intensidade, fazer uma dieta low carb high fat pode não comprometer a performance desde que seja utilizada no máximo por 3 a 4 semanas. A performance em exercícios de endurance de alta intensidade, então maior que 80% do VO2 máximo, é prejudicada possivelmente pelo aumento do custo de oxigênio na produção de energia às custas da gordura. Então, gente, atividades aonde eu realizo atividades até exaustão, atividades intermitentes intervaladas, lutas, por exemplo, são atividade intermitente intervalada, crossfit é HIIT. Então, essas atividades intermitentes, intervaladas, esportes coletivos, futebol, voleibol, basquetebol, todas essas modalidades esportivas são modalidades altamente dependentes do carboidrato, porque a gente trabalha sempre em alta intensidade, né? Claro que depende muito da posição do atleta, depende da intensidade do jogo, enfim, depende de muitos fatores. Mas essas atividades esportivas, elas são dependentes, a gente está sempre realizando em alta intensidade. Não que seja o tempo inteiro, né, o treino em alta intensidade, mas a competição em si é uma atividade em alta intensidade. Então é importante que a gente priorize o carboidrato para esses pacientes e não use a dieta cetogênica para esses esportes, especialmente os esportes de endurance que são de alta intensidade, né? O período ótimo de adaptação é controverso, porém parece que as alterações na utilização do substrato energético, que é a flexibilidade metabólica, que a gente já tem numa aula da mentoria também, né, ocorre entre 5 a 10 dias após o início de uma dieta low carb high fat. Eu ensino na mentoria a fazer, né, o protocolo, que eu detesto, mas enfim, ensino a fazer a utilização da dieta cetogênica. E os estudos mostram, inclusive os estudos da Burke, mostram essa adaptação de 5 a 10 dias. E que adaptações mais longas, mais de 3 a 4 semanas, na utilização de substrato na performance de endurance, ainda necessita de mais investigações. Então, assim, a gente não tem comprovação científica em relação a isso. Mais de 3 semanas, de verdade, a gente não tem estudos mostrando que isso possa ser benéfico para a performance esportiva, especialmente em atletas de endurance, tá? Além disso, a Burke coloca que modelos que interagem sessões ou períodos de alta disponibilidade de glicogênio, com uma dieta low carb high fat, pode amenizar o prejuízo na performance em sessões de mais alta intensidade, que é o que eu defendo muito, que é a periodização de carboidrato, que eu acho que a gente falou na última aula ao vivo. Eu mostrei para vocês como a gente pode brincar com a questão do carboidrato nas refeições, né? A gente pode colocar os carboidratos mais próximos das refeições, o carboidrato nas refeições mais próximas das sessões de treinamento mais intensa, né? E tentar minimizar o consumo do carboidrato, na verdade, diminuir a disponibilidade de carboidrato para sessões de treinamento de menos intensidade. E brincar com o carboidrato é uma coisa que muitos deles estão estudando, Jack Andrup, Sangenfield, Burke, eles estudam muito essa questão da periodização do carboidrato dentro da planificação de treino, que é uma das coisas que eu amo falar, que eu amo estudar e que na prática funciona muito, 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 muito. Então eu não sou nem tanto lá, nem tanto cá, eu não sou totalmente contra as estratégias nutricionais, mas eu também não sou totalmente a favor. Eu acho que existem momentos e tudo depende do contexto, né? Tudo depende do contexto do paciente, do treino, do atleta, da disponibilidade de alimentos para essa dieta, enfim, não dá pra gente ser radical ao extremo em nada dentro de ciência. Né? Até porque a gente trabalha com biologia, nunca você vai ter um resultado exato. Então é muito importante que a gente trabalhe em individualidade, tá? Contudo, o down regulation
na oxidação de carboidrato, ocasionado pela dieta low carb high fat, pode limitar a contribuição do glicogênio muscular nas necessidades energéticas no dia da competição, até mesmo quando a disponibilidade é restabelecida de forma aguda. Então a Burke faz isso, né? Ela faz estudos onde ela reduz a quantidade de carboidrato da dieta dos atletas de endurance, deixando eles uma dieta low carb high fat, e depois elas repõem esse carboidrato próximo da competição, e mesmo assim esses atletas podem perder performance. Então tem que tomar muito cuidado quando você faz uma estratégia cetogênica com o paciente, porque você pode prejudicar a performance dele a longo prazo, né? Justamente pela diminuição na oxidação do carboidrato que vai acontecer, que também está no capítulo de periodização nutricional que eu escrevi para o Tratado de Nutrição Esportiva, que sai em setembro. Atletas que estejam avaliando a utilização de uma dieta low carb high fat devem se comprometer no ajuste das necessidades energéticas para o dia da competição, equilibrando os benefícios de sua capacidade para performar em alta intensidade contra o risco de depressão inevitável do carboidrato. Então, se o atleta quer fazer, a gente precisa ter cuidado e ter uma questão de compliance ali com aquele paciente, né? A gente precisa ter uma adesão, uma confiança muito grande com esse paciente para que ele consiga não ter redução na performance se ele de fato quer usar a dieta cetogênica. Então, não é uma coisa simples assim, usar a dieta cetogênica para gerar adaptação. Eu preciso entender do treino, eu preciso entender da intensidade do treino, do volume do treino, eu preciso entender qual é a fase de treino que ele está, se justifica usar essa dieta nesse momento. Então, a gente tem muito estudo com dieta cetogênica, low carb, high fat, mas nenhuma conseguiu comprovar melhora de performance esportiva, pelo contrário, a longo prazo elas pioram a performance esportiva, mas a adaptação, alguém perguntou aqui por quanto tempo, João, a Burke coloca de 5 a 10 dias, você já consegue ter uma alteração da flexibilidade metabólica, que é exatamente essa diferença, né, de oxidação maior de carboidrato para maior oxidação de gordura. Tem muito estudo sobre flexibilidade metabólica no esporte, é bem interessante, também é uma coisa que eu adoro estudar, também tem na aula da mentoria, que mostra essa questão da mudança da flexibilidade, que na verdade a maior adaptação que tem é justamente essa mudança na flexibilidade metabólica do músculo esquelético. Então, em 5 a 10 dias essa adaptação já acontece, então não precisaria ficar tanto tempo numa dieta cetogênica, e de repente você deixaria para a fase de treino onde a intensidade está mais baixa, né, onde você não vai ter um prejuízo da performance esportiva e nem na performance na sessão de treinamento, tá? O principal efeito das dietas cetogênicas a gente viu que é justamente na oxidação de gorduras, né? Mas uma coisa muito importante, e eu amo esse slide do Jake Drupp, é justamente isso, olha. Fat burning, ou seja, oxidação de gordura, não é igual a weight loss, perda de peso. Perder gordura, oxidar gordura corporal, não é a mesma coisa que perder peso de balança. As pessoas, o que os estudos mostram com essas dietas é aumento na oxidação de gordura, não é perda de peso, apesar de alguns mostrarem perda de peso, mas em atleta o que se mostra é aumento na oxidação de gordura. Perda de peso e oxidação de gordura são termos frequentemente utilizados como sinônimos, e isso não é verdade. Sem um balanço energético negativo, não há perda de peso. Então, é muito, muito importante a gente tirar isso da cabeça da gente e do nosso paciente, de que quando um estudo científico mostra que aumentou a oxidação de gordura, não quer dizer que ele está emagrecendo. Assim como quando o estudo mostra que você teve um aumento de síntese proteica, você também não está ganhando massa muscular, né? Pode acontecer milhões de coisas no músculo com aumento de síntese proteica, assim como pode acontecer um monte de coisa com aumento da oxidação de gordura. Então, não necessariamente esses termos estão correlacionados, tá? Então, é bem importante a gente deixar isso claro aqui, tá? Alguns fatores que podem interferir na oxidação de gordura durante o exercício, tá? Então, olha só, o que pode aumentar a oxidação de gordura? Treinamento, especialmente o de endurance ou o treinamento de HIIT, a duração do exercício, quanto mais prolongado, maior a oxidação dessa gordura, né? O que pode diminuir a oxidação? Do outro lado, olha, o carboidrato da dieta, a ingestão de carboidrato horas antes do exercício, o ambiente quente e a altitude. Tudo isso pode diminuir a oxidação de gordura. A intensidade, que a gente vai falar um pouquinho aqui agora, a intensidade do exercício pode ter um efeito na oxidação de gordura também. Então, olha só, o Jake Drupp mostra nesse estudo, que é bem interessante, né? Todo mundo acha que, por exemplo, a zona de oxidação de gordura é em torno de 65%, 70% da frequência cardíaca máxima, né? Quando, na verdade, ele mostra nesse estudo, olha só, uma variação que pode vir de 50% da frequência cardíaca máxima até 75% da frequência cardíaca máxima. Então, quando o indivíduo faz exercício, por exemplo, existem pessoas que podem oxidar gordura a 75% da frequência cardíaca máxima. Quem são essas pessoas? As mais treinadas. Quanto mais treinado você é, maior é a sua habilidade de oxidar gordura no músculo esquelético, porque maior é a sua flexibilidade metabólica. Mais treinado você tá para usar
todos os substratos energéticos como fonte de energia. Quem é o que oxida a 50% da frequência cardíaca máxima? O sedentário, que está começando a treinar, que tem menos flexibilidade metabólica, que tem muito mais dificuldade em mobilizar os substratos energéticos como fonte de energia durante o exercício físico. Então, e não existe uma zona específica de oxidação de gordura quando a gente pensa em treinamento. Isso é uma questão altamente individual, né? Extremamente individual, e que a gente precisa deixar isso claro para o paciente. Então, é bem importante quando a gente fala em relação a isso, porque as pessoas acreditam que eu preciso treinar, e isso não é uma verdade, não é uma constância. Treinar a 75%, a 60% do VO2 máximo, da frequência cardíaca máxima, para emagrecer ou para oxidar gordura. Né? Isso é parte dos estudos, isso já não é uma verdade, tá? Então, olha só,